Bom, vamos lá. Berçário, ministério para bebês. Para que serve? Para que funciona? Qual o objetivo? O que nós pensamos quando nós pensamos em ministrar bebês? Bem, vamos ler lá Provérbios 22:6. Você pode ler? Instrui o menino no caminho em que deve andar, e até quando envelhecer, não se desviará dele. Amém. O próximo é Romanos 3:23. Porque todos pecaram e destituídos estão na glória de Deus. Romanos 6:23. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Por Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém. Então vamos lá. A Bíblia diz aqui em Provérbios 22:6, não é isso que nós lemos? Instrui o menino. O menino pode ser uma criança, ou pode ser um bebezinho, pode ser, enfim, a gente pensa que é uma criança, certo? O menino, ninguém é menino adulto, né? Então, quando fala assim, instrui o menino no caminho que se deve andar, ou a criança, tem algumas que falam criança, né? O que a gente entende? Criança, nós podemos pegar o seguinte, criança é algo que ainda não tem maturidade, né? Porque a criança faz coisas imaturas, né? Por isso que a gente tem que instruir. Se ela não precisasse ser instruída, ela já ia nascer com a maturidade, certo? Mas a gente não nasce com a maturidade. Então, por exemplo, a identidade, quem traz para a criança é o pai e a mãe, né? Ela não sabe quem é ela, não é verdade? A mãe e o pai que vai falando, ó, você é assim, você é assado, você nasceu na família X, nós somos assim, nós cremos em tal coisa. Então, o pai e a mãe que vai trazer a identidade para a criança, né? Porque ela não sabe quem é ela. Então, por que a Bíblia coloca aqui, instrui o menino? E aqui, isso aqui cabe para quem? Para a família, para a igreja, para a sociedade. Amém? Porque são as três coisas que vão instruir uma criança até ela se tornar um adulto, né? Não ser mais uma criança, não ser mais um menino. Ter a maturidade de escolher as coisas por si só. Então, não existe uma idade, eu vou começar a explicar para o meu filho quando ele tiver 5 anos. Não, é desde sempre, desde quando você puder, você pode fazer, porque a Bíblia não coloca aqui uma idade, né? Ela coloca instrui o menino, instrui a criança. Então, se a gente for ver que outros versículos vão falar que nós temos que colocar semente, não é isso? Se eu tenho que colocar semente, é porque algo tem que ser plantado, né? Eu não vou colocar uma semente para nada nascer, vou esperar que alguma coisa aconteça, né? Então, quanto mais cedo eu colocar uma semente, qual a chance dessa semente brotar? Porque conforme também eu amadureço, o mundo e a minha carne vai colocando coisas no meu coração, sim ou não? Então, ao mesmo tempo que eu tenho a pureza, eu vou crescendo e também essa maldade também pode crescer, né? A Bíblia diz que eu tenho essa maldade no coração desde quando eu nasci, certo? Só que eu vou aprendendo as coisas, eu vou amadurecendo, e se eu não tiver a palavra incutida na minha vida, a chance dessa maldade piorar é maior. Você concorda comigo? Então, por isso que a Bíblia diz que instrui desde cedo, instrui quando você puder. Então, por exemplo, vamos lá, vamos pegar um exemplo aqui. A gente tem 4 jovens aqui, certo? O restante é mãe. 4 mães e 4 jovens que não são mães, correto? Vamos lá. A Rafa, a Amanda, a Leandra e a Camila, daqui uns anos vão ser mamães. Amém? O que vocês acham que vocês iriam, com essa sabedoria hoje, com essa instrução hoje, que a Bíblia está falando em Provérbios 22:6, vocês iriam esperar o filho de vocês terem 10, 15, 20 anos para você instruir na palavra? Ou você queria que o seu filho tivesse contato com a palavra desde sempre? O que você acha, Rafa? E você, Amanda? E você, Zé? Camila? Todas vocês têm a mesma resposta? Ninguém tem uma resposta diferente? Por que vocês têm essa
essa resposta? Quem sabe me dizer? Por que vocês não iam esperar o filho de vocês? Vou deixar ele escolher. Por que vocês não iam fazer isso? Porque se for mais tarde demais, eu não tinha colocado muitas coisas. Porque você precisa colocar a semente, que é o que a gente está falando. É o que a Bíblia está falando da instrução pequenos. Não é isso? Porque eles vão escolher, com certeza. Eles devem escolher, né? Todo mundo vai ter que escolher por si só, Jesus ou não. E a gente crê que eles vão escolher por Jesus. Amém? Só que se você não colocou a semente, qual a chance? E eu não estou falando que isso vai acontecer, porque Deus tem N formas de alcançar uma vida, certo? Só que qual a chance de ele ter a semente desde pequenininho e a chance dele ter a semente só mais velho? A chance é menos. Por quê? Estatísticas já falam isso, né? Vocês já devem ter visto um gráficozinho, que é muito mais difícil uma pessoa se converter quando ela já é adulta do que quando ela é criança, né? Justamente isso que a gente está falando, sobre a maldade, sobre as escolhas, sobre as coisas que já estão no coração, que não é de Deus, né? Porque se nem a criança é pura, imagina o adulto. Não é verdade? Então, é muito mais difícil. Então, por que eu fiz vocês pensarem nisso? Porque o ministério, ele é pensativo, é como a Bíblia diz, o culto racional. Né? Nós precisamos saber o que a gente está fazendo com eles. A gente não está ali, eu vou cuidar de bebê porque eu não tenho o que fazer, eu quero sair do culto. Não, pelo contrário. É uma servidão a Deus. Você sai do culto porque você entende que lá você está servindo a Deus. Senão você não precisaria sair do culto, certo? Então, quando eu tenho esse entendimento, eu faço com entendimento e Deus traz discernimento. Agora, quando eu faço aleatoriamente sem entendimento, eu não sei o que eu estou fazendo, que não é o caso de vocês. Amém? Por exemplo, a irmã Iracema. A irmã Iracema já tem filho grande, já adulto casado, certo? Já tem neto. Tem 7 Já tem 7 netos. Dona Iracema no culto e não entender. Certo? É igual eu estou na faculdade. Eu estou ali na matéria, mas eu tirei 0. Porque você não entendeu. Você só estava ali, mas você não entendeu. Ou a prova estava errada ou você que estava errado. Ou um dos dois, certo? Então, não é o que eu faço só. É como eu faço. Né? Aí eu vou para academia. Mas você está fazendo o mesmo ou só está indo lá papiar? Só está indo lá papiar, então. Não vai resolver nada. Entendeu? É como eu faço isso, como eu me dedico, como eu me entendo. E a Bíblia é mais profundo, por quê? Porque não é só uma coisa que você aprende assim com os outros. É algo que vem de Deus. Né? É algo que o Espírito Santo tem que trazer discernimento, porque senão a gente não entende. Tem muita gente que conhece a letra, mas não pratica, não vive. Né? Porque isso aqui não é um livro qualquer. Isso aqui é um mandamento de vida. Quando eu leio sabendo que é um mandamento de vida e com discernimento do Espírito, aí Deus faz morada e faz transformação na minha vida. Senão eu vou viver um livro, eu vou viver uma religião. Né? Então essa é a diferença. Isso que eu vivi o tempo todo. Agora, não só a senhora, mas todos nós. Né? Até o momento que a gente conheceu o Evangelho, a gente tinha uma visão de vida. Mas depois a gente vive agora a vida de quem? De Jesus, não é a nossa vida, né? Vamos lá. O que é interessante a gente sempre tratar nas aulas é louvor, tá? Sempre tem que ter louvor. Por quê? Porque o bebê, ele já tem a facilidade de louvor e ele vai aprender muito mais fácil com música. Muito mais fácil. Se você colocar uma música ou se você ficar lá falando o versículo várias vezes, uma hora ele vai falar assim, vou embora, eu vou chorar para ver se ela para, né? Agora, se você coloca uma forma de música, provavelmente ele vai gostar. Se você ainda colocar uma dança, se você começar a pular na frente dele, aí que ele vai gostar mesmo. Por quê? Porque ele é imaturo, ele não vai querer ficar lá sentadinho, olha, vamos decorar esse versículo agora? Ele nem sabe o que é versículo. Não é verdade? Então não tem como você ir por esse caminho. Você vai se ensinar o versículo, só que você vai ensinar de uma forma diferente, né? Não é como eu e você nós aprendemos. E também na forma de brincadeira, né? Você pode pegar uma bexiga e começar a falar do coração, falar
falar de Jesus, você pode falar de uma história bíblica, mas falando aquilo brincando. Olha, vamos pegar aqui, cortar, vamos falar das cores da salvação. Ele nem sabe ainda que é cores, tá? Porque ele ainda está aprendendo. Então você também tem que tomar esse entendimento. Porque às vezes você fala assim, ó, isso aqui é o verde, ele não sabe que é verde. Depende do bebê não, porque a gente vai desde 6 meses a 2 anos e meio. Um bebê de 6 meses sabe o que é verde? Eu não conheço nenhum que saiba, né? Mas vai que tem, né? Um superdotado, né? Então, a gente tem que ter essa... Então, a gente vai encurtindo, mas sabendo que eles são muito imaturos ainda. Então, eu vou aos poucos. Ó, esse aqui é amarelo, tá? Ok. Só que para ele entender, você tem que ser um pouco mais claro cada vez. Então, vamos falar de Jesus. Coração. Será que ele sabe ainda o que é o coração? 6 meses não. Mas talvez de 1 ano, 1 ano e pouquinho já saiba. Né? Então, você tem que ter esse jogo. Porque de 6 meses a 2 anos e meio é muita diferença. Porque você está falando de um bebezinho que acabou de sair ali do peito, às vezes. E você já está falando de um bebezinho que já está indo já para o mini. Né? Então é muito diferente. Então quando eu vou pegar um bebezinho, eu tenho que saber primeiro qual o tempo que ele tem. O que ele faz, o que ele não faz, o que ele já aprendeu. E aí eu tenho que ficar conhecendo ele também. O conhecer o bebê também vai fazer você ministrar no bem. Né? Porque se você não conhece o bebê, você vai passar uma coisa, ele vai fingir que entendeu e você vai fingir que você explicou. Né? Então isso é muito importante. Louvor, dança, brincadeira, algo lúdico, né? E aí você vai para a palavra. É lógico que você não vai ler um monte de versículo para ele, tá? Por quê? Se ele não decora nenhum, imagina 2, 3, 4, tá? Então se você for contar uma história, tem que ser uma história, mas não ficar ali. Vamos ler um versículo tal. Só pode falar, lê também. Né? Então tem que ser de uma forma bem descontraída. É claro que você não pode, o que você não pode nessas historinhas? Você não pode falar algo que não é. E aí tem que tomar cuidado. Por quê? Porque às vezes a gente acha que porque é uma historinha eu posso falar qualquer coisa. Só que você não pode falar algo que não está na Bíblia, certo? Porque senão você pode confundir essa criança também. E quando ela for pro mini, ela vai entender aquela historinha e ela vai fazer, será que eu aprendi certo ou eu aprendi errado? Né? Então a gente não pode criar dúvidas, no sentido de dúvidas ruins, tá? Então sempre tem que ter o louvor, a dança, a brincadeira, a palavra, o versículo, a historinha e sempre tem que falar de Jesus, tá? Sempre. Por quê? Porque o foco é Jesus. Então assim, eu orei com ele, eu coloquei musiquinha, mas nada falava de Jesus, então tem uma coisa errada, certo? Porque o objetivo é ele saber de Jesus. É ele saber do Evangelho, saber da salvação. E tem que ter oração também. Nem que se for uma oração assim, Senhor, obrigada pela Isabela, pela vida da Isabela. Olha, obrigada por esse brinquedo. Em nome de Jesus, amém. Aí você orou. Por quê? Porque ele tem que entender que a oração para você também é importante. Não é só para a mãe nem para a igreja. Também é para minha professora. Puxa, então esse negócio é alguma coisa que tem diferença, essa oração? Porque todo mundo ora. Né? Então ele vai, quer dizer que não é só minha mãe que ora. Deveria orar, né? Não é só a igreja, não é só o pastor. Puxa, minha professora ora também, que legal. E aí até o ponto que ela pode te pedir depois da oração. Você não orou hoje, professora? Já pensou? A Débora mesmo começou a falar. A Elisa que já fala. Provavelmente ela já sabe fazer isso, né? E aí, faltou a oração. Porque se você já mantém aquilo, eles vão lembrar, tá faltando uma coisa, tá faltando um louvor que você não cantou hoje. Não é? Eles começam a lembrar. Sempre a gente tem que preparar a aula antes. Por que preparar a aula antes? Eu não posso vir aqui fazer a aula? Pode. A questão é que você não trabalha sozinho. A gente trabalha em dupla ou trio. Então, é difícil eu trabalhar em dupla ou trio, né? Em grupo, trabalhando em cima da hora, sem eu me planejar. Porque uma pessoa planejou uma coisa, a outra planejou outra. E como é que você vai, né? E com os bebês, imagina só, você tem que conversar com os bebês ainda. Que um chora, o outro tá com a fralda suja, o outro quer descer, e aí você ainda tem que arrumar a aula. Então, ou seja, não dá, né? Você tem que ver isso antes. O Ministério Baby, ele é em equipe. Por quê? Porque a gente não tem o objetivo aqui de tratar só uma criança. O objetivo é que venham mais. Então,
Você sempre vai trabalhar em equipe, tá? Ah, o que você está pensando nisso? Ah, estou pensando naquilo. Ah, então a gente tem que ver isso antes da aula, não é na hora da aula, tá bom? Repetição, 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 repetição. Se para as crianças isso é fundamental, para os bebês mais ainda, porque eles são muito de repetição, até aprender repetição, né? Então, eu quero esse louvor. Às vezes eles vão pedir, depois que eles já estão mais de um ano, eles vão pedir o mesmo louvor porque eles gostam, né? Eu quero esse. Mas ele colocou 10 vezes, quero de novo, né? É normal, eles vão ter já as preferências dele, certo? Vocês podem colocar novos, mas eles vão ter já a preferência. Que música a gente pode pôr? Vocês já sabem do Três Palavrinhas, tem o Turma do Cristãozinho, né? Vocês conhecem também? Tem o Turma do Cristãozinho, tem no YouTube. Tem o Danilo Barros, que todo mundo já conhece, do Diante do Trono, todo mundo já conhece, certo? Quem mais que tem? Agora tem a da Rebeca também, né? Rebeca Kids. Ou seja, tem um monte agora. Tem vários, se colocar no YouTube vai aparecer vários lá. Agora a gente só tem que tomar cuidado se esse louvorzinho que você está cantando realmente é bíblico, tá? Sendo bíblico,